Então, boa noite para todo mundo, né, que está aqui no Zoom, depois para quem acompanha, né? A gente está aqui conversando um pouco sobre o retorno, né? Então, vamos aguardar aí as próximas decisões do CEP, né? Mas eu acho que todo mundo está, em geral, a maioria está com vontade de voltar, né? Obviamente, né? Isso vai ter custo, né? Mas a vida de ninguém está fácil, né? A gente sai da pandemia, cai numa guerra e aí vai sair da guerra e ainda vai possivelmente acontecer outra coisa. Então, pelo menos a pandemia parece que está indo por um outro estágio, né? Pessoal, então vamos sempre retomar aqui o nosso cronograma, né? A gente continua avançando no livro do Morgan, né? Então hoje é dia 10, a gente vai aqui para a nossa quinta aula, né, sobre o livro, mais um capítulo, mais uma metáfora. Notem que está se aproximando a data de entrega da Sinopse Crítica 3, né? Já prevista aí, sem ser para a semana que vem, para outra, né? Que é um capítulo, a escolha aí de vocês do livro do Morgan, tá? Um capítulo, obviamente, sobre uma das metáforas, tá? E, bom, a gente vai dar continuidade, né, no conteúdo, e nessa altura vocês já sabem, né, o que é a proposta do Morgan, o que ele se propõe, né, do que a gente está falando nesse livro, né? Então, estamos aí na unidade 2, dedicada à análise organizacional, e vamos dar continuidade à apresentação das metáforas dentro da proposta do Morgan, né, onde ele vai ensinar para nós métodos, né, modelos de negócio, métodos de análise gerencial do negócio, como modo de estruturar e tomar decisões dentro das organizações, né? Na aula passada a gente viu a imagem de cultura, né? Então a gente já viu máquina, organismo, cérebro, vimos na aula passada a cultura, então nem era para estar destacado em vermelho, era para estar unidades políticas, mas hoje, de todo modo, a gente vai avançar então mais um capítulo, vamos para o quinto, que é o capítulo onde o Morgan vai apresentar para nós a imagem, né, o modelo de negócio, a visão de negócio baseada na metáfora de unidades políticas. Tá? Então, pessoal, assim, fazendo uma introdução do assunto, né, introduzindo o capítulo, o que vocês precisam entender antes de entrar propriamente dito no capítulo, né? A gente tem visto, a primeira coisa, assim, a gente tem visto, né, isso eu já comecei a falar mais claramente desde a aula passada, vocês já devem estar percebendo que, primeiro, né, as metáforas interagem entre si, elas não são excludentes, né? Então, eu posso, dentro de uma mesma organização, ter uma organização baseada, estruturada como máquina, depois uma outra parte como cérebro, né? A gente viu que as metáforas interagem, e a gente viu na aula passada também que, a partir da metáfora de cultura, o Morgan começa a apresentar para nós o que ele chama de metáfora, né, mas que são diferentes um pouco de máquina, organismo e cérebro. Né? Porque o que a gente viu em máquina, organismo e cérebro? Aquelas imagens são imagens que se aplicam especificamente a alguns tipos de negócio. Né? Então, se eu tenho uma organização que tem um modelo de negócio que demanda uma estrutura mais racionalizada, a organização como máquina vai se adaptar melhor. Né? E a gente começou a ver na aula passada, com a imagem de cultura, que tem imagens que o Morgan apresenta para nós que se aplicam a todos os tipos de organização. Né? Então, que são imagens, que são aspectos, né, e que são fenômenos que o Morgan quer chamar a nossa atenção como gestor, como administrador. Né? Não são necessariamente meios de desenhar um negócio. São, além disso, né, meios de chamar a nossa atenção para fenômenos importantes que acontecem dentro da organização. Então, a gente viu desde a aula passada, baseada na imagem de cultura, né, que a cultura se aplica a uma organização racional ou flexível, burocrática ou temporária, normativa ou empreendedora, com um ambiente fechado ou aberto.
né? Então, diferentemente das outras três, cultura se aplica a todo tipo de organização, porque toda organização tem uma cultura. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Essa aqui também é uma metáfora na qual o Morgan não vai mostrar para nós, né, um desenho ideal de uma organização baseada nessa ideia. Aqui ele vai falar, existe esse fenômeno dentro da organização e ele precisa ser valorizado e levado em conta na hora de estruturar o negócio. Independentemente se a organização trabalha, né, num ramo, tem um modelo de negócio mais racional, industrial, padronizado, ou é mais flexível, né, temporário e assim por diante. Não importa. Toda organização, né, vai ter uma análise política, ela pode ser enxergada como uma política ou como uma unidade política e assim por diante. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender para compreender o capítulo. A segunda coisa é entender o que é política, né? Porque é a oportunidade que vocês têm, assim como a gente já teve aula de burocracia, aula de TGA, a gente vai depois ter uma aula sobre racionalismo, né? Uma aula sobre administração e assim por diante. Essa é uma oportunidade para que vocês ampliem a compreensão que vocês têm sobre o que é política, tá? Para que vocês entendam a política de fato como ela é. Por quê? O que é essa política, pessoal, que a gente vê sendo discutida aí nos noticiários, no jornal, nas redes sociais e assim por diante? Aquilo é o que a gente chama de política partidária. Tá? O que é a política partidária? É a política de um partido. O que é um partido? Partido é uma parte que representa uma sociedade. Então, o que o Morgan traz para nós aqui não é discussão de política partidária, tá? Ou seja, política no sentido partidário do termo. Tá? Então, por isso que eu falo, é uma oportunidade de vocês ampliarem a compreensão. Por quê? O Morgan traz aqui para nós e compara as organizações com uma unidade política no sentido da política grega do termo. Né? Então, pessoas como esses caras aqui, né? O Homero na Ilíada e na Odisseia, né? Como os pais da política. Né? Ele discute a política tal qual o Platão na República. Entendem? Então, essa é outra coisa, e a segunda coisa que vocês têm que entender, que a discussão de uma organização como uma unidade política não é a política pejorativa que a gente conhece, a política partidária do dia a dia. É a política no sentido grego do termo. E o que é a política no sentido grego do termo, pessoal? Política vem de polis. Polis é uma cidade grega. Então, toda cidade grega é uma polis. Política vem do meio de gestão da polis. É daí que deriva a palavra política. O que era, então, política? Política eram as reuniões públicas realizadas nas ágoras, que eram as praças das cidades gregas, aonde aquelas pessoas ali reunidas iriam decidir o rumo da cidade. A isso se chamou política. Entendem? Então, política é o meio de gestão de uma polis. E eu resumiria basicamente aqui a política em duas palavras para vocês. 1, conversa, e 2, critério. Então, é uma conversa onde se estabelece critérios para fazer a gestão de uma polis. Isso é política. É isso que é a política no sentido grego do termo. Não é essa política partidária que defende um lado ou outro lado, que não tem problema nenhum, inclusive, porque a política partidária é uma face da política grega. Não há nenhum problema em relação à discussão da política partidária. Tá? É só para alertar vocês que nós estamos discutindo aqui não a política partidária. Então, o Morgan não quer nos ensinar um modelo de gestão onde a gente vai fazer política partidária dentro da organização. Tá? Ele vai nos ensinar a política como meio de gestão da polis e qual que é a relação dessa política com a gestão, com a administração, com as organizações e assim por diante. Bom, pessoal, eu falei isso tudo como uma introdução do capítulo, né? E o que o Morgan diz para nós sobre por que a política, no sentido grego do termo, é importante dentro das organizações hoje em dia?
Porque, assim, pessoal, o que Homero, Platão, os criadores da política ocidental dizem para nós? A política só existe onde você tem 4 condições para que ela exista. Então, a política só pode existir onde há uma necessidade de negociação. Porque se não se precisa negociar, não é necessária a política. Entendem? Então, olha como é uma compreensão muito mais profunda do que se chama política. Vocês já pararam para pensar? A política, a conversa, né? A conversa para se estabelecer critérios e tomar decisões sobre a polis só precisa existir porque algo tem que ser negociado. Se algo não tem que ser negociado, a política não tem como existir, porque ela nasce justamente para isso. Então, dentro da organização, tem ou não tem negociação? Né? Então, quando você vai negociar o preço de um produto, quando você vai negociar um gestor, né, um administrador, você vai negociar o acesso a um serviço, quando você vai negociar um acesso a um mercado, quando você vai negociar internamente com algum funcionário, em todos esses cenários, pessoal, em todos, existe a política. Porque quando há negociação, é a negociação para quê? Para tomar a melhor decisão sobre a polis, né? Aqui com aspas. Porque não está se decidindo a cidade. Mas a organização é uma espécie de cidade. Lembra o que a gente viu na aula passada? Toda organização é uma mini-cultura, é uma subcultura da cultura maior onde ela está inserida, né? Então, dentro da organização, existe política porque há necessidade de negociação. Também há interesses concorrentes, né? Então, onde há interesses concorrentes, há necessidade de negociação e há necessidade de política, né? Então, aqui é o que a gente vê lá, né? Se vocês forem, por exemplo, ler a teoria da firma, né? Vocês vão ver como que uma teoria econômica, né, explica a relação entre o agente e o principal. Né? O que é o agente e o principal dentro de uma empresa? O principal é o dono da empresa. E o que é o agente? São as pessoas que ele contrata para a empresa funcionar. Tá? Ou que ele não contrata, não precisa contratar. Eu estou usando contrato aqui, são as pessoas que ele tem, sejam contratadas ou não, para a empresa funcionar. Então, por exemplo, existe o dono, que é o principal, e vai existir o agente, que é, por exemplo, o diretor de marketing da empresa. Nesse caso, pessoal, há interesses concorrentes entre o principal e o agente. Né? Então, muitas vezes o dono fala, olha, eu acho que a empresa tem que ir para esse lado. Aí o diretor vira e fala, poxa, mas a gente não tem caixa. Nesse momento, existe a política, porque dentro da organização existem interesses concorrentes. Por exemplo, aqui eu usei o exemplo da teoria da firma, que fala entre o principal e o agente. Né? Mas a gente vê esses interesses concorrentes diariamente, basta estar dentro de uma empresa. Né? É uma negociação de salário que o funcionário vai fazer. Né? É o interesse que você concorre com o seu concorrente, cada um por uma fatia do mercado. Então, existe interesse concorrente. Né? É o interesse por uma tomada de decisão X ou Y. Então, nesse momento, existe política. Né? Então, por isso a pertinência de se comparar a organização como uma unidade política. Né? Bom, onde há negociação e interesses concorrentes, há potenciais conflitos. Né? Então, aqui é mais um momento onde a política vai aparecer. Então, há interesses concorrentes, precisamos negociar, porém não chegamos a um acordo. Então, vamos entrar em conflito. Né? Então, aqui é onde entra a política. Então, como que isso, por exemplo, se manifesta dentro da empresa? Um funcionário começou a assediar outro, né? Ou funcionário e vice-versa. Né? Há a existência de um conflito, por exemplo, nesse caso marcado por um caso de assédio sério. Né? Bom, a gente estava tentando negociar, né, numa reunião de direção, de supervisão, né, e a discussão foi tão acalorada que gerou um conflito entre 2 diretores. Então, aqui é mais um momento onde a política, ou seja, que eu falei para vocês, a conversa e o estabelecimento de critérios para a tomada de decisão
vai se estabelecer também, né? E, obviamente, há jogos de poder, e aqui é até importante para vocês também ampliarem um pouco o vocabulário, né, a compreensão de vocês. Muita gente pergunta, qual a diferença entre política e poder? Né? Como que as duas coisas se diferenciam? Né? Então, você faz política, né, você estabelece conversas e critérios para adquirir poder. O que é poder? É a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam como você deseja. Isso é poder. Então, poder é o instrumento, é o resultado da política. A política é a conversa e o processo que levou à obtenção do poder, né? Então, onde há jogos de poder, ou seja, disputas de capacidades para acontecer o que a empresa deseja ou não, há também a política, né? Então, imaginem vocês, por exemplo, os jogos de poder que grandes, gigantes aí, organizações e empresas enfrentam, né? Imagina aí o jogo de poder que o Facebook enfrenta com grandes concorrentes como IBM, Apple, né? Jogo de poder de todo tipo, poder legal, né? De lobby, poder econômico, né? Poder social e assim por diante, né? Cada um ali, por meio da política, buscando exercer um instrumento poder, né? Então, ou seja, obter a capacidade de transformar algo como você deseja, né? Então, isso aqui, pessoal, é o que o Morgan introduz o capítulo, né, para chamar a nossa atenção de que a organização contém esses fenômenos, né? Então, na organização existe negociação, existe interesses concorrentes, existem conflitos, existem jogos de poder e, em função disso, podemos vê-la como uma unidade política, né? Ou seja, podemos vê-la como uma conversa, né, um conjunto de conversas, de tomadas, de critérios de decisão para fazer a gestão da polis, ou seja, da própria empresa, né? Ou seja, o exercício da política. Bom, e aí onde que a gente chega especificamente no campo da administração, pessoal? Quando a gente compara os modos de gestão política com os modos de gestão organizacional, né? Porque o que a política grega deu origem? Né? A política grega deu origem, se vocês lerem aqui a República, o Platão, né, a organizações do tipo republicanas, por exemplo, né? Ou seja, organizações que se organizam. O que é uma república? Basta você ver o Brasil, República Federativa do Brasil. Então, república é um conjunto de estados, né, unidos sobre uma união, que é o Brasil. Então, essa República Federativa foi um modo de gestão da polis, do Estado, do público, que vem lá da Grécia, né? E esses modos de gestão da Grécia, políticos, deram origem a modos de gestão organizacionais também. Então, aqui é onde o Morgan estabelece um paralelo entre modos de gestão política e modos de gestão organizacional baseadas naquelas ideias políticas. Então, o que ele diz? Ele fala, olha, todas as organizações podem ser vistas como unidade política, sendo elas autocráticas, democráticas, burocráticas ou democráticas. Então, eu posso, do ponto de vista político, enxergar a minha organização como uma autocracia, né? O que é uma autocracia, pessoal? É basicamente um tipo de gestão que foi iniciado, ou que se tem notícia, de tribos, né? Quem que decide em uma tribo? Né? O pajé, o índio ou o capelão, não sei o nome, né? Mas o que é a autocracia? Auto, né? Basta vocês verem a formação da palavra. Auto, né? Centrada na pessoa, ela mesma. Cracia, gestão. Então, é uma gestão centrada em uma única pessoa, né? Então, aqui é uma situação de gestão, do ponto de vista político, onde todas as decisões da organização são feitas, tomadas e centralizadas em uma única pessoa. Então, isso é uma gestão, do ponto de vista organizacional, que a gente chama o quê? Centralizada, que é baseada na ideia de política de autocracia, né? Ou seja, é uma transposição de um modo de gestão político para um modo de gestão empresarial, né?
E aí você pode estar se perguntando, mas onde que é possível existir uma organização centrada, né, onde a decisão, a gestão é centralizada em uma única pessoa? Pessoal, basta você ver a padaria do seu bairro, né? Basta você ver a locadora perto de você, né? Então, se vocês forem analisar, e a gente saiu agora um relatório empresarial recente, né, onde mais de 85% das empresas que existem no Brasil são micro e pequenas empresas, a gente pode falar tranquilamente que isso aqui é o cenário de 50% das empresas que existem no Brasil, porque elas são pequenas. Né? Então, em geral, organizações muito pequenas, né, que ainda não desenvolveram sua estrutura, vão ter uma gestão política autocrática, né, centrada onde? No dono. Né? Ele é o cara que decide e assim por diante. Né? Então, esse é um modo de gestão baseado na ideia política da autocracia. Depois tem a democracia, né? Que é o que todo mundo sabe. Demo, povo, né? Cracia, gestão. Então, uma gestão baseada na decisão do povo. Né? Qual que foi o rebatimento organizacional da ideia de democracia, pessoal? É aquilo que a gente chama de gestão participativa. Né? Quem já viu aí, se não viu, digita aí no Google, né? Gestão participativa. O que é a gestão participativa? É um modelo de gestão onde a tomada de decisão não é centralizada, ela é dividida com as pessoas, um estilo democrático às vezes, até com voto. Né? Mas a gestão participativa não precisa ter voto. É você abrir espaço de fala para as pessoas falarem, né? É você considerar ouvir outras pessoas para tomar a decisão, né? É você abrir uma consulta sobre assuntos importantes. Então, dentro da gestão, a ideia política de democracia foi traduzida com esse conceito, essa noção de que se chama de gestão participativa. Tá? Então, gestão participativa é um modo de gestão que bebe na fonte política grega da democracia. Né? E aí a gente tem vários exemplos também. Se vocês veem, por exemplo, as cooperativas, né? As cooperativas são talvez o que a gente possa ter de mais próximo, né, de uma gestão democrática propriamente dita, dentro do ramo empresarial. Né? O que é a democracia? Todo mundo, né, ali, os cooperados, né, os investidores, geralmente são vários, são donos do negócio, né, e a decisão é sempre tomada em conselho. Né? As decisões não são centradas no dono, no diretor, né, no presidente temporário que está ali. É uma gestão participativa, porque as decisões relacionadas à cooperativa são tomadas em conjunto. Né? Tudo isso vem da noção política de democracia. Né? Depois a gente tem uma noção política que é a burocracia. E aqui vejam que interessante, né? Por isso que foi importante a gente estudar a burocracia filosófica, que a gente viu aqui quando a gente discutiu burocracia, docracia, né? A gente falou do Weber, né? A gente entendeu o que de fato é a burocracia, né? Que é aquela doutrina sociológica, né? Baseada no comportamento da sociedade, né? Baseadas na noção de lei, de impessoalidade, né? E a gente viu que tem disfunções burocráticas que são indesejáveis, mas a gente entendeu que a burocracia é necessária e adotada. Né? Então, essa própria noção que vem da sociologia também é entendida como uma noção política de gestão da polis. Né? E aí a gente tem, dentro da administração e da gestão, aquilo que a gente chama de gestão burocrática ou adocrática. Ou seja, é aquele tipo de gestão onde as decisões vão ser tomadas com base nas normas. Não vão ser tomadas com base na opinião de uma única pessoa, que é a autocracia, não vão ser tomadas com base na opinião de todas as pessoas, que é a democracia, mas vão ser tomadas com base no que está escrito. Aí você pode se perguntar, mas aonde que a gente tem isso? Eu já citei aqui vários exemplos, né? E eu gosto muito de citar o exemplo da área da aviação, né? Principalmente a área de manutenção da aviação, né? Manutenção de motor, de avião, né? Como que é a gestão de uma oficina de avião? Né? Vocês acham que chega lá e aí vamos fazer uma gestão participativa aqui, pessoal? Vamos reunir todos os mecânicos aqui e hoje a gente vai decidir qual avião a gente vai olhar o motor. Né?
Vamos fazer uma gestão, então, participativa. É assim que funciona? Não. Então, nesse tipo de negócio, nesse tipo de ambiente, tem que ser feita uma gestão burocrática, né? Ou adocrática. Ou seja, nós vamos aqui, dentro da nossa oficina hoje, avaliar, dar manutenção nos aviões que chegarem aqui nas normas. Por quê? Esses aviões têm data programada de manutenção, né? Então, a decisão sobre quando um avião entra na manutenção ou não, não é de uma, de 10 ou de todas as pessoas, é uma decisão da própria máquina, do próprio desgaste, né, do hardware, do próprio desgaste das partes do avião. Então, dentro de uma oficina, a tomada de decisão sobre a manutenção é uma gestão estritamente burocrática, né, ou adocrática, que seja, a gente viu, mas sempre o quê? Baseada na burocracia, baseada na norma. Não se discute. Não interessa se é o Papa, se é o presidente da empresa, se é todo mundo da oficina. A peça deu desgaste, ela precisa receber manutenção. Então, esse tipo de gestão, né, bebe na fonte da burocracia, do ponto de vista político, sociológico, né, filosófico. E a gente tem o que a gente pode falar assim que seria o tipo de gestão política mais moderna, né, que nasceu muito em função do avanço tecnológico, científico que a sociedade, a humanidade teve nos últimos anos, né, que foi uma gestão política baseada na noção da tecnocracia, né? Ou seja, se fazer conversas e estabelecer critérios para tomar decisões com base em uma noção tecnocrática, né? E aqui é a mesma coisa do exercício de montagem da palavra, né? Técnico geralmente diz respeito à tecnologia, mas também tem uma etiologia que vem de conhecimento, tá? Então, técnico é tecnologia, conhecimento, cracia, gestão. Então, aqui dentro da administração, o que a gente tem, né, de comparativo à tecnocracia política? A gente tem aquilo que a gente chama de gestão meritocrática, né? Ou que a gente chama de meritocracia, né? Que é até uma palavra um pouco na moda, né? Muitas pessoas têm usado de modo equivocado a ideia de meritocracia, né? Um pouco para fazer um discurso político, mas a meritocracia é um modo de gestão baseado na tecnocracia. E o que é a meritocracia? É onde as decisões não vão ser... É a política, né? Então é a conversa e o estabelecimento de critério para tomada de decisão, não baseado em uma pessoa, como a autocracia, não baseado em todas as pessoas, como a democracia, não baseado nas normas, como a burocracia, mas baseado no mérito, né? Então, a norma, né, a norma a ser observada é o mérito. Então, aqui a gente vê aqueles tipos de gestão principalmente aplicado ao desenvolvimento de carreira de pessoas, né? Organizações que são mais robustas, têm um modelo de gestão mais avançado e evoluído, já são aquelas que estruturam, né? Por exemplo, o que a gente chama de trilhas de aprendizagem nas carreiras, que assim, você já entra na organização estagiário, sabendo que daqui 15, 16, 17 anos você pode chegar a diretor. Já sabendo, eles te mostram um caminho para fazer isso, né? Só que o que a organização chega e fala, olha, para você chegar daqui 15, 20 anos para ser diretor, você vai ter que fazer esse curso, você vai ter que obter essa certificação, né? Você vai ter que obter esse resultado de venda. Então, ela vai te reconhecendo na medida em que você apresenta os méritos que ela pede, né? Então, isso é meritocracia, né? É um meio de gestão organizacional onde as tomadas de decisão são tomadas, né, são baseadas no mérito, no conhecimento, né, no alcance de objetivos pré-estabelecidos. E toda essa noção vem da tecnocracia, tá? Que é uma noção política, né? Ou seja, uma noção que se discute meios de discussão da polis. Tá? Então, pessoal, isso aqui é o que eu diria que constitui o centro do capítulo. Tá? Então, é onde o Morgan vai mostrar para nós como aspectos políticos da organização, aspectos políticos podem ajudar nas tomadas de decisão nas organizações. Então, como que o gestor, né, que precisa tomar decisão, avaliar cenário, né, fazer movimentação de recursos e assim por diante, pode
inserir aspectos políticos dentro da tomada de decisão dele. Tá? Então, é o que se constitui aí o que eu chamaria do centro, né, o principal do capítulo. E aqui, como na aula passada, eu faço questão de destacar, né, a política é algo inerente a toda e qualquer organização. Né? Assim como a cultura, a política existe em todas as organizações que a gente conhece. Né? Então, a estrutura pode ser flexível, inflexível, vertical, horizontal, pré ou pós-burocrática, não interessa o tipo de estrutura. Sempre a organização pode ser encarada como uma unidade política. Né? A relação com o ambiente pode ser aberta ou fechada, né? Modelo do acionista fechada, modelo do stakeholder aberto, né? A estratégia pode ser normativa ou empreendedora, não interessa. Sempre, independentemente de estrutura, de ambiente, de estratégia, que são, né, as dimensões básicas de análise de organizações, vai existir um aspecto político, né, que o gestor precisa estar atento. Né? E a ideia é o quê? Como eu falei na aula de cultura, o Morgan tenta fazer com que o gestor entenda esse conteúdo e faça ele trabalhar para que o negócio aconteça. Né? Então, não é só uma coisa de reconhecer, é saber de, aqui a gente funciona, né? A gente tem um modelo, uma estrutura, um processo onde as tomadas de decisão, tomadas de decisão política, precisam ser tomadas de modo autocrático, né? Ou burocrático. Não? Ou não, aqui a gente está falando de carreira, de desenvolvimento, então a tomada de decisão tem que ser meritocrática. Então, esse é o objetivo do Morgan, tá? Fornecer essas ferramentas, esses pensamentos, essas visões, essas reflexões, tá? Sobre o negócio no que diz respeito ao aspecto político. Bom, as vantagens da metáfora, né, como eu falei, já tinha destacado isso aqui no começo, é encarar a política como algo positivo, e aí, como eu falei para vocês, a política como algo positivo é a política grega, né? Quando a gente começa a discutir política partidária, a gente já está entrando num ramo da política, que é possível, que não há nada de errado, mas não é a política grega da coisa. Né? Então, uma das vantagens da gente discutir isso é trazer a política como algo positivo. Né? Assim como a burocracia, desmistificar a ideia de que a política é algo negativo. O que pode ser negativo é a política partidária, mas a política no sentido grego da coisa, todos nós fazemos mesmo sem querer. Né? Você pediu desconto numa loja, você já fez política. Né? Você negociou algo com alguém, você já fez política. Você conversou com alguém para tentar convencê-la de algo, você já fez política. Tá? Então, a vantagem é trazer a política para esse lado positivo. Né? E, óbvio, discutir a política sobre um aspecto de gestão, né? Empresarial e assim por diante. Também dá oportunidade, como eu falei, de discutir poder e controle, né? A gente poder ampliar a compreensão sobre o que é política, poder, controle, né? E encarar como coisas reais e não necessariamente como coisas negativas. Né? E o que eu quero dizer com coisas reais? Coisas que o gestor vai ter que lidar, queira ele ou não. Né? Goste você ou não, se você for trabalhar em organização e quiser ser gestor, vai ter poder, vai ter controle, vai ter política. Né? Então, é uma vantagem a gente discutir todos esses aspectos, né, na administração, conflito e assim por diante. Tá? As desvantagens como eu falei, a política pode ter uma face negativa, né, como, por exemplo, uma política partidária mal discutida, né, ou uma política partidária, isso acontece muito, viu, pessoal? Uma política partidária disfarçada de política grega, né? Então, aquela pessoa que está fazendo política, né, está estabelecendo negociação, está fazendo conversas, né, dando a entender que é uma conversa sem interesses partidários por detrás, quando, na verdade, ela existe. Né? Então, essa é uma desvantagem. É claro que a política é um território da discussão, assim como eu falei para vocês na aula passada, né, quando a gente discutiu a cultura. Por meio da cultura, nós podemos adquirir coisas maravilhosas e coisas tenebrosas. Né? A cultura fala de desenvolvimento de hábitos, normas, crenças. Você pode desenvolver hábitos, normas, crenças, como a gente viu o hábito, as normas e as crenças que as pessoas tinham, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Né? Então, aquilo era cultural, aquilo teve um aspecto cultural importante. Então, a mesma coisa aqui com a política.
né? A política tem um aspecto positivo, e é por isso que eu disse, é importante, por isso é importante vocês se prepararem, para saberem diferenciar a política boa da política ruim, a política grega da política partidária. Por quê? É um território de discussão, né? É um território delicado, né? E política pode gerar mais política e assim por diante, né? Pode gerar manipulação, né? Gera, o que é a subestimação das influências que o Morgan diz para nós? É um pouco, por exemplo, o que a gente vê no Brasil, nos nossos políticos, né? Independentemente de partido, de ano, tal, o que a gente vê desde 88, a redemocratização do Brasil. Eles fazem basicamente o que eles querem, não é isso? Né? Então, por quê? Porque eles detêm o poder e a política, né? Então, eles subestimam, por exemplo, a influência que o povo tem no Brasil. Né? O povo brasileiro, comparado, por exemplo, com o povo americano, é extremamente pacato, né? Normal, não reclama muito e assim por diante. Né? Por quê? Porque aqui existe um exercício da política negativo, né, por parte dos nossos políticos, onde eles detêm os meios, os poderes e as decisões para fazer tudo. E eles, por meio da política, subestimam muitas influências. Né? Como eu falo, por exemplo, a força que o povo tem de protesto, a gente vê, né, como eu disse, independentemente de partido, de ano e assim por diante, a gente vê que no campo da política partidária do Brasil, né, eles vivem em um mundo deles, né? Eles não enxergam o mundo real que é o país. Por quê? Porque subestimam as influências. Tá? Então, essas são algumas desvantagens, né, que o Morgan traz para nós quando o gestor vai discutir aspectos políticos dentro da organização. Tá? E é isso, pessoal. Então, encerrando, né, essa imagem, hoje, então, a gente deu conta, né, de mais um capítulo onde o Morgan apresentou aí para nós a organização, a metáfora da organização vista como organização política, né? Desculpa, agora que eu fui ver, não estava compartilhando a tela, vocês não conseguiram ver a tela em momento nenhum? Ou vocês conseguiram ver? Ah, que pena. Eu só fui ver agora também, eu não tinha visto. Eu só fui ver agora. Né? Bom, os slides são os mesmos, né? São os slides que estão lá no Moodle, tá? Então, basta olhar lá os slides. Eu achei que vocês estavam vendo, tá? Realmente, eu só fui ver agora essa mensagem e não me atentei, tá? Nesse caso, valeria a pena vocês terem me interrompido, porque realmente eu não vi o chat, tá? Mas, pessoal, alguma dúvida, né, sobre esse capítulo, sobre o conteúdo, né, para a gente poder finalizar aqui o capítulo de unidades políticas? Alguma pergunta, alguma consideração? Bom, pessoal, beleza. Então, sem dúvidas, né? Então, beleza. A gente, então, assim, encerra, né, mais um capítulo aí, né, agora de unidades políticas, e na aula que vem a gente vai dar sequência nesse conteúdo aí do Morgan, tá bom? Boa noite para vocês, bom fim de semana aí e até terça-feira.